21h06. 15 graus. São José dos Campos, 15 graus, 21h06, horário de Brasília. Nós não temos ainda a abertura desse programa cotidiano, que agora vai ser toda segunda-feira às 21 horas. Agradecer aos ouvintes que todos estão entrando aqui ao vivo. Eu estou junto com o Dr. Eduardo Guarilha, que vai ter uma participação muito grande sobre muitos temas que até já foram abordados, e nós vamos dar uma continuidade maior a respeito de quase todos os temas abordados junto com o Babolô e Fadjemi, e dar uma atualizada mais na visão mais, vamos dizer assim, científica dos estudos do Dr. Eduardo Guarilha, formado na USP. Obrigado mais uma vez, Dr. Eduardo Guarilha, por estar participando aqui do programa cotidiano. Obrigado a Gilmara, que é de Amazonas, e a Josélia, que é do Rio de Janeiro, e está ao vivo aqui também. E agradecer aos outros ouvintes que vão entrando aqui na Rádio Fá Brasil. Hoje a gente não tem um tema muito focado, mas eu vou abrir um tema logo em seguida. Primeiramente, doutor, como é que foi o seu final de semana? Foi tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né? O nosso primeiro programa a gente acabou não conseguindo colocar no ar, que foi bastante interessante o nosso bate-papo sobre drogas, mas uma outra oportunidade a gente volta a ele. E é sempre um prazer estar aqui contigo discutindo esses temas tão relevantes para as pessoas, né, nesse momento. O final de semana foi bom. Bastante frio, né? Não sei como é que tá aí, eu tô aqui em São Paulo agora, não sei como é que tá aí em São José. Tava aí hoje à tarde, tava um calorzinho gostoso, mas parece que agora tá mais frio, né? Não, já tive que fechar janelas aqui, tudo aqui, porque tá bravo já. Já tá 15 graus já e vai baixar. Não tem mais jeito. Cobertura, isso aqui te quero, né? Bom, doutor Eduardo, eu falei logo agora há pouco sobre o tema que eu quero falar, mas não é um tema especificamente. É o que está mais perturbando a sociedade, é a questão da amizade. O que é o amigo ideal, né? Tenho aqui uma frase que eu achei interessante, que eu vou passar para os ouvintes. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Mário Quintana. Esse aí sabe coisas. Esse é bom, Mário Quintana é bom. Então, quando você acaba se tirando suas dúvidas, saindo para conversar, a pessoa acaba falando suas fraquezas, e aí a pessoa vai e escolhe uma determinada pessoa. Hoje, o mundo que nós estamos hoje tem uma dificuldade muito grande, porque todo mundo considera o outro amigo uma facilidade, numa rapidez muito grande. Porque só do fato de você poder se abrir com a pessoa e poder desabafar, a pessoa já o considera amigo. Mas o amigo em si que você escolhe, você não sabe que tipo de roupa que ele gosta de vestir, você não sabe a bebida que ele gosta de beber, a comida que ele gosta de comer. Simplesmente é um amigo. Mas qual a qualidade do amigo? Você acabou de conhecer por 3 meses e ainda você diz amigo. O fato vem se alastrando, o tempo vai mudando, e a pessoa que é aquele que você diz que é amigo, você vai falando, o fulano de tal é meu amigo, como diz Mário Quintana. É esse amigo que já foi meu amigo. Esse amigo vai falar, olha, cuidado com esse cidadão, que ele não é uma boa pessoa. Aí aquele que você disse que é seu amigo, já fica uma incógnita. Desse
que amigo seu que passou por esse outro amigo que já virou seu inimigo, esse desse do inimigo, que já era o seu grande amigo, ele vai passar para mais uma fofoca, né, que eu tô dizendo, né? Ele vai Sim. passar mais as informações para outrem. Esse outrem vai ficar com uma incógnita maior. Vai falar, mas quem que é esse cidadão que ele tá falando que era amigo do amigo? Quem que é essa pessoa? A pessoa que é meu amigo, esse que eu tô falando primeiro, ele vai falar, ele pode abrir a boca, né, e falar coisas indevidas, segredos desse amigo dele, que ele considera amigo. E isso pode gerar uma grande fofoca e uma grande inimizade. Eu estive conversando até com o doutor, pessoalmente, e eu falei vou falar sua mulher, tá? Sua namorada, sua mulher, enfim. Eu falei pra ela que quando eu tô abrindo a boca aqui pra falar alguma coisa, entre 20 pessoas, 10 eu crio inimizades. Quer dizer, metade das pessoas eu crio inimizades. Por quê? Porque nem sempre as pessoas concordam com o que eu tô falando, que é normal. E as pessoas já geram um ódio. Porque não concordar se equivale ao ódio. Então, as pessoas, como eu disse, estão muito nervosas. E como eu estou falando algo aqui agora, e outras pessoas estão escutando e vão escutar, vão falar para esse meu amigo, mas está vendo? Você não viu lá que o Ifadael falou? Aí esse meu amigo, que diz que é meu amigo, que me conhece, ele vai falar, não escutei. O que o Ifadael falou? Ah, o Ifadael falou outra coisa. Ah, mas o Ifadael não é assim. Aquele que me conhece vai falar, Ifadael não é assim. Mas se ele não me conhece e diz que é meu amigo, ele não vai observar se esse X9, ou sei lá como é que dá o nome, né? Tá falando a verdade ou não. Então, hoje é muito difícil. Eu tenho essa deficiência já há um tempo de poder não se expor tanto. E quando a gente se expõe para pessoas erradas. Ou a gente acha que está certo. E a gente acaba não conhecendo realmente quem são as pessoas. Eu acho essa situação que a gente tem que aprender mais. Não está escrito na testa da pessoa, né, se ela é verdadeira ou falsa. Não tem como diagnosticar, né? Sim. Eu tô aprendendo hoje com os mais sábios que é melhor você ficar calado em vez de você falar uma verdade. Porque a verdade hoje pode ser a minha, mas a verdade minha ofende. Porque não é aquilo que a pessoa quer escutar. Então hoje eu falo para as pessoas não viver de brilhos, de ouro, né, aquele ouro brilhante. Eu tento satisfazer a mim mesmo e procurar tentar satisfazer a mim mesmo para que essas barreiras que a gente encontra na vida, a gente não caia de novo a contestar o que a gente quer. Será que o meu amigo mesmo é verdadeiro? Será que ele não é? Será que eu tenho pessoas verdadeiras ao meu lado ou não? Então o que o doutor conseguiu entender mais ou menos o que eu disse agora? Você deu um monte de volta, né? Mas legal. Sim, é que não tem como ir numa linha reta. Sim, é exatamente o que eu ia falar, né? Mas você mostrou bem a complexidade e todos os entraves, arborizações e voltas que essas questões das relações humanas dão, né? Eu acho muito legal esse tema, muito feliz, né? Eu reflito, né? Penso muito sobre isso e, como você diz, né? Você gosta de falar, né, dos meus estudos. Acho que sim, cabe, né, a fala, estudo, pesquisa, enfim, mas o que eu mais estudo, quando eu mais penso nesses temas, e nunca é sozinho, sou eu comigo mesmo, mas eu sempre acompanhado com mais alguém, na sala do meu consultório,
com as pessoas que buscam minha ajuda, que estão na minha frente, né? Que eu chamo de clientes, né? Não gosto da palavra paciente. E é curioso como isso tem aparecido muito, né? E tá um tema bem atual, na verdade, né? É porque assim, para você entender um pouquinho, para te ajudar, quando a gente tem uma falta dentro da gente, que a gente tem algo que a gente precisa, a gente quer procurar em alguém. Como eu sempre falo para as pessoas aqui, as pessoas são muito dependentes. As pessoas são dependentes de casar, as pessoas são dependentes de não ficar sozinhas, então quer ficar com alguém, e as pessoas são dependentes de amigos. Mas ela tá mentindo para ela mesma, que eu tô entendendo hoje nas personalidades, né, dos destinos de todo mundo aqui. Muita gente fica nessa dependência de uma pessoa para poder conversar, mas depois que ela se encontra, aí vem as controvérsias. Depois dessas controvérsias, ela cai de novo. Ela volta na mesma estaca, fica pior de novo. Ah, mas eu não encontrei o que eu queria. Ah, que não sei o quê. Como é que se resolve isso, entendeu? Então, acho que tem uma questão grande aí do que é que as pessoas buscam nas relações. Em relação, eu vou abrir o leque, não vou falar só de amizade, porque acho que você está usando a amizade como exemplo de algo, como uma característica de uma relação, que pode ser uma relação homem-mulher, sim, uma relação pai e filho, uma relação entre parentes, uma relação entre pessoas, né? Eu acho que tem uma diferença grande entre o que as pessoas buscam e o que elas estão obtendo. Eu vou colocar num outro lugar que tem a ver com a busca da terapia, que eu acho que um papel importante da terapia hoje na sociedade porque as pessoas se sentem muito sós, muito solitárias, e vai cair no que você está falando. Na verdade, o que as pessoas, o que está faltando no mundo hoje? Tem a ver com amizade, que você coloca com amizade, eu vou dar uma outra palavra, né? É intimidade. Entendi. São de relações de intimidade. Uma relação íntima vai implicar tudo isso, que eu posso falar do meu conteúdo, que o outro vai ouvir, que o outro pode falar do conteúdo dele, que eu vou ouvir, que eu posso falar do outro e ele pode falar de mim e nós seremos ouvidos, né? E os nossos demônios internos, vamos falar assim, ou nossas carências, não tomarão a frente para bagunçar essa relação. Se você parar para pensar, né, e eu gosto sempre de falar nisso, né, como é que se dá a formação do indivíduo humano? Né? Se dá ali na primeira infância, através da relação que ele estabelece com o pai e com a mãe. E se a gente parar para pensar que os pais e mães hoje têm muita dificuldade na relação com os filhos vão pegar essa dificuldade e vão para o mundo com elas. Ou seja, o que eu estou falando, é muito difícil pais e mães construírem relações de intimidade com os próprios filhos. Então, as pessoas vão para o mundo sem um modelo de relação de intimidade. E aí acontece, está vendo aí. As pessoas querem isso, precisam, faz parte do humano, né, essa troca, nos mais diversos níveis, respondendo a cada contexto, claro, né, a gente não vai sair falando da nossa vida tudo para todo mundo, não tem cabimento um negócio desse. Sim. Mas está muito difícil. E aí, o que a terapia acaba sendo? Um modelo de uma relação que deveria existir no mundo. Eu trabalho muito na terapia, né? O psicodrama, que é a corrente que eu sigo, das formas de olhar para ele é falar como se ele fosse a terapia da relação, né? A terapia se faz na relação entre o cliente e o terapeuta, que é uma construção de uma relação de uma intimidade absurda. Lógico, ela não é simétrica, absolutamente simétrica, né? Ninguém vai para a terapia para ouvir da vida do terapeuta, mas constrói-se um modelo de relação de intimidade, onde a pessoa vai falar de coisas difíceis, e às vezes coisas difíceis da própria relação com o terapeuta. Sim, isso faz parte, deveria fazer parte de qualquer terapia, na minha opinião, porque nada melhor do que trabalhar a própria relação que se tem ali, naquele momento, que é o ponto alto, né, da terapia, de mais intimidade, inclusive, e vai ser acolhida com carinho, né, com amor, com respeito pelo que está falando. Né? Mais difícil que seja, por mais doloroso que seja,
Não se espera que o terapeuta reaja ao que a pessoa está dizendo, tomando para si ou se ferindo, né? Muito pelo contrário, entendendo o contexto daquilo e trabalhando aquilo. Seria muito legal se esse modelo pudesse ser seguido em todas as relações. Inclusive, o psicodrama, não só o psicodrama, mas outras correntes também permitem isso, que é o formato da terapia em grupo, que é muito mais interessante ainda. Por quê? A terapia individual, você tem o cliente e o terapeuta dentro de uma assimetria, né? Como eu já disse. Agora, na terapia em grupo, você tem várias relações simétricas que são entre as várias pessoas do grupo e o terapeuta, que é assimétrica. Mas as pessoas entre si podem conversar em pé de igual, falando dos seus conteúdos e ouvindo o conteúdo do outro. Isso é uma intimidade muito, muito grande. Como modelo para a relação com o mundo. A OMS, em um dado momento, ela fez um estudo para avaliar o que características da sociedade denotariam uma sociedade mais saudável, pessoas mais saudáveis, mais felizes, mais inteiras. Uma delas foi pertencer a pequenos grupos, sejam grupos sociais, familiares ou uma terapia de grupo. Se você parar para pensar nos conflitos que a gente tem nos mais diversos grupos, em empregos, empresas, colegas, famílias, você vê como está difícil, né? Como as pessoas estão cada vez mais isoladas. Isso vai aumentando a carência, o que faz com que as pessoas falem mais de si. Para quê? Uma coisa que eu vou levantar, vou deixar no ar, aí a gente continua conversando, vou só jogar. O quanto as pessoas não falam coisas difíceis ou íntimas delas mesmas, como você mesmo falou, para o outro, porque querem ser aceitas. Certo. Né? Uhum. Então vou deixar isso para você falar um pouco, senão eu desembeço de falar, você sabe disso. Certo. Aqui eu estou vendo uma frase chamada, um conceito de uma pessoa que está falando sobre amizade verdadeira. Amizade verdadeira é muitas vezes considerada como algo utópico. Com o mundo globalizado, até onde as pessoas conseguem passar por cima de seus interesses por uma amizade. E algumas pessoas acabam pensando mais em si próprio, em si, que no próprio amigo, prejudicando a relação. Quando existe uma amizade verdadeira, algumas pessoas intitulam essa amizade... Quando existe uma amizade verdadeira, algumas pessoas intitulam essa de melhor amigo, que consegue ser alguém melhor que um amigo. O nível de lealdade, amizade, atenção, carinho e afeto é muito maior. E eles costumam estar sempre juntos, sendo confidentes e cúmplices, etc. E aqui, o que você falou de intimidade, aqui ele coloca o conceito como reciprocidade. Está incluído, sem dúvida. Eu vou contar uma história agora sobre o Ifá, Odu Obeaté, Obeirete. Orumilá cuidava de todos os orixás, a maioria dos ouvintes sabem. E estava triste porque ele fazia o trabalho dele e os orixás lá sumiam. Aí depois voltavam, faziam o trabalho e sumiam. Ele falou, tem algo errado aí. Ele consultou Ifá, caiu o Beaté. Ele falou que os orixás não estavam sendo sinceros com ele o suficiente. Foi pedido que ele fizesse ebó. E que ele veria quem são os verdadeiros amigos dele. Orumilá foi e executou a oferenda. O que Orumilá fez? Ele se fingiu de morto. Você conhece essa história, Eduardo? Acho que eu já ouvi, mas imagina onde vai dar. Segue lá. Tá, ele se fingiu de morto. Aí os avô dele já sabiam de tudo isso, né? Saíram cantando na rua. Orumilá morreu, né? Essa história é longa, tô resumindo. Orumilá morreu. Aí veio o Batalá. Como assim Orumilá morreu? Ele falou, Orumilá morreu. Orumilá me deve dinheiro, gastei maior dinheiro com ele. Fiz um zebó com ele e tudo. Ele é meio folgado. Eu quero meus pertences de volta. Aí o Zaú falaram, mas como assim? Não, eu quero meus pertences de volta. Aí foi lá
Eles devolveram dinheiro pra ele, fizeram tudo que tem que fazer. Aí o Ogum também escutou, voltou lá, mas o Urumila morreu? Eu quero meus pertences de volta também. Também investi, gastei pra caramba aí, quero de volta. Aí o Ogum pegou, aconteceu isso com o Xangô. Eu já sei quem que vai ser o amigo, né? Mas segue lá. Sim, aí o Exu tava lá cortando o cabelinho dele. E aí ele chegou e o Exu escutou o Zaú falando, o Exu correu rapidamente à casa de Urumila e viu lá uma madeira no chão, quer dizer, o corpo no chão, né? E com um pano branco em cima, falando, o Zaú chorando, Urumila morreu. Aí o Exu falou, mas como assim o Urumila morreu? Ele fazia tudo certinho, ele cuidou bem da gente, não pode ser, é mentira isso. Aí o Exu começou a chorar, ficou triste. A Urumila desceu lá de cima do telhado. Falou, não Exu, você é meu amigo mesmo, eu vi que eu tava passando por muitos problemas com os orixá aqui, você é meu verdadeiro amigo. Aí o Exu, ele raspou a cabeça dele, né, em sua homenagem. E desde então, nesse Odo Beaté, Exu foi considerado o melhor amigo de Urumila. Foi o confidente. Então tudo que Urumila fazia era no Exu. Tinha algum problema na casa, Exu. Nem para as esposas dele, a esposa, ele falava. Era o Exu. Então esse é o resumo da história de Obeaté. E aí, vou pegar esse gancho. Olha que curioso, né? Não é à toa que você contou essa história. Se a gente pegar o contexto e o entendimento que se dá para Exu na nossa sociedade hoje, é curioso, né? A amizade verdadeira, quem tem é ele. Mas, por um outro lado, ele é altamente marginalizado e discriminado. E algumas características, né? Quem é Exu? É o questionador, o cara que incomoda, o cara que fala as coisas. Sim. De novo, estamos falando de intimidade, né? De uma relação real, né? O quanto dá o que pensar, o quanto ele é marginalizado hoje e o quanto a nossa sociedade aceitaria uma relação nesses termos. Por mais que ela busque, é uma relação difícil. Porque uma pessoa, um amigo verdadeiro, é o cara que vai falar. Ele vai falar, olha, você está errado, olha, eu penso diferente. Não vai falar brigando, não vai falar criticando, vai falar na boa, vai falar tranquilo, mas vai incomodar, certo? Vai questionar. Voltando um pouco um ponto, que é uma coisa que eu tinha lançado, eu acho importante colocar também, né, falando desse modelo de relação de intimidade, eu gostaria de levantar a questão de quantas pessoas são íntimas de si próprias, né? As pessoas acabam não estando consigo mesmas, não conversando consigo mesmas, não tendo intimidade com elas mesmas, não se conhecendo a si próprias. E daí, de novo, a terapia voltando para fazer essa ponte de intimidade consigo mesmo, né? Muitas vezes a gente pensa coisas ou sente coisas e não consegue saber o que está pensando, o que está sentindo, ou confunde tudo, se perde dentro de si mesmo, né? Você contou umas historinhas aí do seu lado, vou contar umas do meu aqui, né? Sim. É curioso isso, porque, por exemplo, você acompanhar o Irving Yalom, que é um terapeuta famoso, escritor, ele escreveu Quando Nietzsche Chorou e alguns outros livros. Ele começou como psicanalista, que é aquele modelo tradicional, né? A pessoa deitada no divã, nem olha para a cara do terapeuta, o terapeuta não fala, a pessoa vai falando. É uma terapia que teve o seu papel, lógico, mas hoje as pessoas estão buscando muito mais o cara a cara, o papum, que é essa relação, né? E esse modelo não propunha muito essa troca intensa que as pessoas querem, né? Eu volto e meia ouço que meus clientes falam, eu gosto de vir aqui porque você fala, né? Eu falo as coisas e você responde, né? Então as pessoas estão querendo essa troca. O Irving Yalom, ele começou como psicanalista e hoje ele escreve livros. No começo ele escreveu ficção, depois ele, né, histórica, né, pois lá Nietzsche, Freud, Breuer, que é o pai da psiquiatria, o Freud, que é o pai da psicanálise.
Depois ele escreveu livros mais atuais, né, onde tem um terapeuta, ficção também, mas claramente o terapeuta era ele, né, um alter ego dele. E depois ele começou a escrever histórias de terapia dele, como terapeuta. Inclusive, nesses livros ele fala o que ele pensa, claramente, e conta histórias dele, da vida dele. E ele fala, deixa meio na entrelinha, que conforme o terapeuta vai ficando mais velho, mais maduro, ele vai se colocando um pouco mais, né? Ele vai se pessoalizando dentro da sala de terapia. O que é isso? Qual o grau de troca de intimidade que se tem no modelo psicanalítico clássico? Nenhuma crítica, só estou mostrando, né, diferenças das coisas. E uma terapia onde o terapeuta se coloca um pouco mais, se mostra um indivíduo, uma pessoa, né? E para fazer isso, depois que o tempo eu fui entendendo, né, e observando questões, o terapeuta no começo da formação dele, ele se baseia muito na teoria, nos livros e tal, e conforme ele vai amadurecendo e trabalhando a si próprio, né, tem que fazer terapia pessoal também, ele é como se fosse, as questões internas dele vão ficando mais tranquilas para eles, menos mal resolvidas, vamos dizer assim. E aí isso possibilita que ele se coloque mais dentro da sala sem se sentir ameaçado. É uma leitura. E aí vem a pergunta, por que às vezes é tão difícil falar algo para alguém? Qual é o demônio, né? Sim. O demônio é o outro, ou o que você pensa de você mesmo? Que poder o outro tem de criticar algo que você fez ou deixou de fazer? Que muda a análise do outro? Nada. O que muda é a sua. E falar para o outro, muitas vezes, e aí vem a história de fiz uma coisa que eu não achei muito legal, então vou perguntar para o outro, para que o outro fale que ficou legal. Peraí, para que eu preciso dessa aceitação do outro? Será que eu tenho a minha? Será que eu não tenho? Se uma coisa está mal resolvida para mim, eu falo para o outro, se ele ouvir mal, eu vou me sentir ferido. Agora, se está bem resolvida, por pior que seja a coisa, que impacto tem? Que diferença faz? E aí você começa a ver, né, eu sempre cito o mesmo exemplo do filme do Fellini 8,5. Certo. É um filme autobiográfico dele. Ele faz confissões no filme sobre ele mesmo, que assim, aterradora, sobre a relação dele com as mulheres, inclusive, na verdade. Por isso 8,5. E ele pôs para o mundo. Então, muitos artistas fazem isso, né? Eles colocam para o mundo e está tudo certo. Olha, não tem problema nenhum com isso, né? O que você pensar disso ou deixar de pensar não muda o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço ou deixo de fazer. Tem uma alta intimidade nessa. Agora, esperar aceitação não dá, que é o que você fala, né? Que você falou, olha, lembrando do Exu aí, né? Se tiver 20 pessoas, eu faço 20 inimigos, porque você fala o que pensa, né? Por exemplo, existem pessoas que ocupam certas posições na sociedade, que elas precisam de voto das pessoas, que elas não podem falar o que elas pensam. Sim. Porque elas têm que dar a maioria. Né? Porque senão elas não são eleitos. E isso é complicado, é um jogo complexo. Né? A gente está vivendo uma cisão imensa aqui no país. Então, mas aí você viu o que deu quando a pessoa fala o que as pessoas pensam, né? O que tá dando tudo agora, né? Sim. Esse é o problema. Por isso que está esse rebu, né? Então, como é difícil no mundo de hoje, primeiro, as pessoas aceitarem si próprias, e aí elas passam a buscar aceitação no outro, e aí o outro fala alguma coisa, aqui fica mal, ou fala pro outro e tal. Né? Existe muita fofoca, saber da vida do outro é o que mais vende hoje em dia, né? Até já brinquei com você sobre isso. Sim. TV Fama. Quais são os programas que mais são assistidos hoje? TV Fama, aquela Sônia Abrão. Essas coisas, né? É engraçado, pra quê? Pra ver como a vida do outro é legal? Não, pra falar mal, pra criticar, pra servir de modelo, em geral, coisas não muito boas. Então, quer dizer, as pessoas estão
buscando muita coisa. E isso dá muito problema, porque elas acabam buscando fora e não em si próprias, né? E aí a amizade verdadeira nesse conceito, né, seja lá o que for isso, acaba sendo uma coisa complicada, até porque a pessoa não está com ela mesma. E estar consigo mesmo, muitas vezes, é saber o que se fala e para quem se fala. Isso é ser amigo de si mesmo. Tá. Poucos. Mas também às vezes não conseguimos lembrar, né, do que a gente ia falar. Mas bom, a gente pode sempre retomar alguns e os ouvintes podem ajudar a gente sugerindo temas, né? Também. Dá pra pegar um pouquinho da continuidade da amizade e tudo mais, mas não tem nada a ver com o assunto. Que eu tava conversando esse final de semana e comparando a nossa educação com a educação na Nigéria. É só a gente lembrar, a educação, tô falando de escola mesmo, né? É só a gente lembrar na época dos meus pais, quando eles estavam no primário, no colegial, vamos ver aí, 1975, 80 ali, sabe? Pegar a educação no Brasil, que antes que era mais precária. Se eu tiver errado, e não posso estar errado, não tinha essa opção de cotas raciais, um monte de cotas, né? E ou aprendia na escola ou não aprendia, que não tinha esse ensino, como é que chama? Você lembra o nome? Que tem essa continuidade? Bom, ensino é um ensino contínuo, não tem repetência, você vai repetir só por falta e olha lá ainda. Não tem isso nas escolas públicas nossas, entendeu? Escolas municipais e públicas. E no tempo dos nossos pais, né? Eu posso dizer nossos pais porque você também é jovem também ainda, né? Pois é. No tempo dos nossos pais, os professores educavam também os alunos. Levavam umas palmadas, né? E hoje, com as nossas leis mais brandas, entre aspas, né? Todo mundo seguindo a lei certinho, né? Tanto o cidadão quanto os políticos. O poder judiciário é excelente no Brasil, por sinal, né? E o executivo também é uma maravilha. O nosso executivo então dá um exemplo de cidadania pra gente que é tudo isso que a gente esperava muito mesmo. Não entendi, doutor? Legislativo é o melhor de todos. Exatamente. Então, naquele tempo, se levava palmadas, né? Se era exigido que você estudasse, chegasse com o uniforme arrumadinho, né? O sapato bem engraxado, no caso dos homens, né? E se você desobedecesse o professor, desrespeitasse as mulheres, né? No caso o homem com a mulher, sofria penas. No meu tempo, eu ia para a escola, né? No meus 7, 8 anos, começando assim, uma escola, né? Primeiro ano, né? Colegial. Você tinha que cantar um hino nacional, tinha que aprender a cantar um hino de ponta a ponta, porque você subia no palco e cantava o hino. Era um aluno por dia. Então, se cantasse errado, o professor, ele ia, ou se cantasse bem ou mal, cantasse bem, o professor ia melhorar a sua nota no português, história, ou não. Então todo professor estava avaliando tudo que você fizesse, né? O que você fazia, no caso. E hoje não, eu não sei como é que tá hoje, como é que estão hoje o ensino, a escola, né? E tá complicado. E aí nós conversamos aqui, eu fui pra Nigéria, eu vi as escolas da Nigéria, eu não consegui entrar, mas eu vi como é que é a disciplina, como é que as pessoas são disciplinadas lá, né? Mais do que a gente hoje, quer dizer, mais que a nossa juventude hoje, né? Porque tem um pai que é nigeriano, ele se assustou com um aluno de uma escola, xingando, né, o professor, falando palavrão, né?
Ele se assustou tanto que ele vai levar a filha dele embora pra Nigéria pra estudar lá. Porque Caramba. porque ele viu que isso lá é um tabu. Isso pra eles é um tabu. Eu lembro. Interessante. Então, mas você tocou num ponto bem interessante, né? Nesse momento, né, principalmente aqui no Brasil, né, agora com essa coisa política que aconteceu, foi um desastre, né? Um desastre. A gente está vivendo uma sociedade que está perdendo muitos parâmetros, os referenciais, né? Sim. Os referenciais estão todos estranhos, né? Você vê o seu ídolo xingando uma pessoa de destaque na sociedade importante, um político, que isso já faz algum tempo, satirizando a própria lei do país, né? Um político importante no caso, né? Que você não vê em outros países, pessoas fazendo sucesso, ganhando muito dinheiro e respeito sem estudo, ou Sim. questionáveis. Então os parâmetros estão muito frouxos, estão muito tênues, né? Sem parâmetros, não tem referencial. E isso que você falou da nossa época de escola, ou dos nossos pais, ou da própria Nigéria, né, que mantém, é legal saber isso, né? Mantém. Porque a gente tem eles como menos desenvolvidos do que a gente. No entanto, eles mantêm, não vou discutir se é certo ou errado, se é saudável ou não, mas eles mantêm parâmetros, né, referenciais para as pessoas se pautarem, se guiarem. Quando você tira o referencial, ou dá um referencial que não é dos melhores, as pessoas começam a questionar, e esse é o problema aqui do Brasil, né? Aqui é o país onde tudo pode, onde tem a lei, mas todo mundo faz tudo. Então as pessoas não seguem esse exemplo. Desde passear com o cachorro e não catar as fezes, parar em local proibido ou na vaga de deficiente, pegar um negocinho ali porque ninguém está vendo, e aí vai, né? O referencial, os políticos roubando, os políticos fazendo muitas coisas que os pais da nação, né, vamos dizer assim, passando um exemplo muito errado. O nosso país, na verdade, ele já nasce assim, né? Os portugueses vieram aqui e fizeram isso o tempo todo. Então, a gente tem isso muito intrincado na nossa cultura. No fim das contas, é uma perda, né? Quem dá esse referencial é o pai, né? O conteúdo paterno, o código paterno. E se eu bem entendo a sociedade nigeriana, ela é altamente paternalista, patriarcal, né? Então, por isso eles seguem, né, ditam parâmetros muito claros e muito rígidos, né? Brincando um pouco, por que em alguns lugares, né, por exemplo, em comunidades que tem tem um chefe, vamos dizer assim, alguém que organiza a região ali, né? Você sabe bem do que eu estou falando. Sim. Ou então mesmo dentro do próprio presídio, as regras são claras e ali não acontece nada, porque, né, não vou discutir se as regras são certas ou erradas, mas elas são claras. Você fez isso, acabou. Então ninguém faz, porque quem faz leva aquela pena que é determinada e não tem choro. Sim. Né? E a comunidade carcerária tem isso, alguns transtornos, né? alguns hospitais especializados, serviços especializados em cuidados de questões muito complicadas da personalidade humana, precisam de regras claras, né? E os locais que obtêm algum sucesso em algumas coisas que são muito difíceis dentro da psiquiatria, têm regras muito claras, que é o único jeito, né? Porque aquela coisa do jeitinho brasileiro, tem uma frestinha que eu vou passar por aqui, ninguém está vendo, mas tudo bem. É um pouco a perda do parâmetro, da moral vigente. Sim. Isso é complicado, isso tem um preço muito alto. Tem os dois lados, né? Uma moral muito rígida, regras rígidas, parâmetros claros, não permite muito a diversidade, a variação, a expressão individual, né? Nós vivemos o outro extremo, né? Basta ver o que está acontecendo no Congresso, né? Eu brinquei com o Legislativo, né? Era isso que eu estava querendo falar, né? Os caras se apropriam de qualquer coisa, não importa, né? E a população toda vendo isso, né? O impacto que isso gera
e vai gerar nas gerações. Eu brinco que se perderam pelo menos uns 30 anos aí com essa história aí, impeachment, eleição, briga de lá, briga de cá, e denuncia esquema e tal, né? As pessoas estão olhando para tudo isso, uma baita crise, os caras roubando e não acontece nada, todo mundo sabendo. As pessoas olham para isso, que exemplo vai ser dado, né? Só para terminar, né, eu tive a oportunidade, que eu falei do estudo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos com infância e adolescência aqui em São Paulo, um serviço grande, e era assustador ver esse sistema da progressão continuada, não lembro o nome, que as crianças não repetem, e tudo que acontecia nas escolas, e muito, por exemplo, a criança que cresce numa comunidade que é dirigida por alguém de destaque, né, do crime, claro. Sim. Olha aquele cara que não estudou, que é respeitado por todo mundo, tem o que quiser, né, em todos os aspectos de pessoas, coisas, temido, né, por todos, e olha para o pai dele ou para a mãe que trabalha e muitas vezes não ganha um salário mínimo, não consegue pôr nada em casa, ninguém respeita. Você acha que ele vai querer ser quem? Vai querer seguir quem? Né? É modelo. Né? Não estou falando que está certo, que está errado, simplesmente que é assim. Né? É complicado isso. É complicado isso. Isso para pegar um exemplo extremo. Teriam vários outros. Né? Para se pegar, por exemplo, uma pessoa mais abastada ou uma classe social com mais dinheiro, não vou nem falar com mais cultura, e ver pessoas do meio dela fazendo coisas ilícitas, enriquecendo e saindo impunes, também, né? Não é porque a pessoa está numa comunidade mais carente que caminho, né? Não é privilégio de ninguém. É uma questão de modelo, de exemplo, né? De impunidade e de outras coisas. Tá, aqui tem